pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. A paz de Jesus esteja com você. Você já desejou a paz para essa pessoa que está pertinho? Né? Às vezes a gente diz bom dia, e é muito bom, é sinal de educação, não é? De boa educação, mas para nós que somos cristãos, bom dia não é o suficiente, é? Não, aperta a mão e diga: a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus esteja com você na sua vida. O Senhor te ama. Hoje a palavra de Deus, que está em Lucas capítulo 1, se você quiser abrir a sua Bíblia, rezar conosco, acompanhar. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos do 39 ao 46. Esta palavra nos aponta como Maria ser inteiramente do Senhor teu Deus. Diga comigo: como Maria, eu preciso ser inteiramente do Senhor meu Deus. Diga para o seu irmão: como Maria, serás inteiramente do Senhor teu Deus. Diga ao seu amigo aí: você precisa ser todo de Deus. Todo. E quando nós dizemos todo, meu querido, minha querida, é todo. Você sabe que o mel, ele é um dos alimentos mais duráveis. O mel não se estraga. O mel é praticamente incorruptível. Você sabia disso? Há um tempo atrás, logo ali, né, uns 3.000, 4.000 anos atrás, embalsamavam corpos com mel. Olha para você ver o poder de anticorrupção, né, do mel. Mas uma gotinha de fel ou de vinagre põe a perder um barril de mel. Interessante, né? Nós não podemos ter na nossa alma nem uma gotinha de vinagre e nem uma gotinha de fel. Não existe espaço na vida de quem é de Deus para uma gotinha daquilo que não é de Deus. Nós somos e precisamos ser inteiramente do Senhor nosso Deus. Às vezes nós perguntamos assim: por que certas coisas que estão na palavra de Deus não se cumprem na minha vida? Eu sou uma pessoa de Deus, mas eu tenho convivido com amarguras, com ansiedade, com tristeza, com angústias, com medos da vida, com medos do futuro. Eu não consigo me libertar do meu passado, eu sou atormentado pelas lembranças das coisas que aconteceram, essas feridas não se fecham. E se você pergunta: será que não é a vontade de Deus que eu conviva com essas coisas? Não, não é. Existem sofrimentos que não deveriam fazer parte da nossa vida, você concorda? Tem sofrimentos dos quais nós não vamos conseguir nos livrar. Por exemplo, a luta contra o pecado é um sofrimento. E isso, quanto mais de Deus você for, mais esse combate será intenso. Então, dessa luta você não se livra. Mas esse sofrimento só te põe para cima, ele não te põe para baixo. As perseguições por você ser de Deus. E pode pôr a sua barba de molho, porque vai ter. Começa em casa. Começa na família. E dessa aí, amigo, você não vai se livrar. Entende? Só que esse sofrimento, que é o sofrimento de ser perseguido pelas coisas de Deus, ele nos santifica, você concorda? Ele nos joga para cima. Esses sofrimentos, o Senhor não os tira de nós.
Porque Ele nos confere graça, Ele nos confere vitória, Ele aumenta a nossa força, Ele conquista para nós uma coroa melhor no céu. Mas esses sofrimentos que têm posto você para baixo, que têm destruído você, que têm tornado você uma pessoa triste, amargurada, desesperançada, esses sofrimentos não vêm de Deus. Renuncie a eles, tire esse lixo do seu coração. E às vezes a gente pergunta assim, mas por que eu sendo uma pessoa de Deus, essas coisas não me largam? Porque nós nos esquecemos que serás inteiramente do Senhor teu Deus. O demônio, ele entra na nossa vida por meio de brechas. É assim que ele vai tomando conta. Porque nós, naturalmente, somos mais do bem do que do mal. Nós fomos criados por Deus, nós a Ele pertencemos. Se colocar qualquer um de nós aqui na balança de Deus, tem muito mais coisas boas do que ruins, muito mais positivas do que negativas. Então, não pense assim que o domínio do mal é uma coisa que é absoluta na sua vida. Não, mas ele se enfia pelas frestas, pelas brechas. A palavra diabolos, vem do grego diabolos, que tem uma tradução para o português bem prática. Diabolos quer dizer cunha. Sabe o que é cunha, não sabe? A cunha, você faz uma cunha com qualquer coisa. Você faz cunha com uma pedra, você faz a cunha com um pedaço de madeira, você faz uma cunha com um ferro. A cabeça do machado é uma cunha. A cunha é um instrumento que começa mais largo em cima e afina embaixo. E às vezes você pega um lenhador e ele precisa rachar um tronco de um grande carvalho, uma árvore poderosa. Você olha aquele homem do lado daquele tronco de madeira secular e você pensa, como é que um camarada, mesmo que forte, é franzino perto de um tronco daquele, pode partir um tronco desse? É só esperar encontrar uma rachadura. Ele pega uma cunhazinha de madeira, enfia bem ali no cantinho, vai batendo, quando ele achar o veio certinho, ele só dá uma pancada e aquela tora parte no meio. Sabe como é que eles cortavam as pedras no Egito? É muito interessante, gente. Eles pegavam aquelas rochas imensas, aqueles mármores pesadíssimos, poderosíssimos. O técnico, o especialista, ele olhava, ele achava o veio da pedra. Aí ele fazia só um furinho e colocava uma madeira lá bem encaixadinha naquele vão e depois ele molhava a madeira. A madeira entrou apertada. Quando ele molhava a madeira, ela estufava. A hora que ela estufava, ela partia uma rocha. Que se você fosse partir as cinzeladas, você ia passar a sua vida tentando esculpir. O diabo, ele é especialista em partir as coisas, em dividir as coisas. Mas para ele conseguir êxito no que ele faz, ele precisa encontrar uma brecha na sua família, na sua vida, naquela área da sua existência. Por isso nós não podemos dar nenhuma brecha. Por isso eu não posso ser de Deus pelas metades. Eu não posso ser de Deus só um pouquinho. Eu não posso ser de Deus de segunda a quinta. Porque na sexta-feira, como diz lá no Brasil, na sexta-feira começa, sextou, né? Como é que diz aqui em Portugal? Tem expressão para isso? Lá no brasileiro cria palavra toda hora. É borda, borga, né? O que o padre Borga tem a ver com isso? É que tem um padre cantor aqui maravilhoso, meu amigo, que é igual o padre Marcelo Rossi lá no Brasil, o padre Borga. É conhecido, cantor, um artista maravilhoso, um homem muito de Deus. E borga é festa, né? É quando você cai na gandaia. Então, na sexta-feira começa a borga. Né? Borgou. Né? Lá para nós no Brasil, sextou. A gente até pode sextar, mas sextar para ser mais santo, né? Então, que na sexta-feira a gente possa ser ainda mais de Deus do que a gente foi na segunda, na terça, na quarta, na quinta,
Porque existe um inimigo que nos ronda, à espera de uma brecha para nos devorar. E quantas famílias aqui estão sendo mordidas, despedaçadas? Nossas famílias. Então nós não podemos nos conceder o luxo de ter algo em nós que não seja de Deus. Você concorda? Olha, eu não estou falando aqui das nossas distrações, porque a gente se distrai. Eu não estou falando aqui dos nossos vacilos, porque todos nós vacilamos. Nós somos humanos. Eu estou falando das inclinações conscientes, das decisões que nós tomamos, das concessões que nós nos fazemos. Isso é uma brecha para Satanás. Como é que Deus lida com os nossos vacilos? Ele pega a gente pela nuca e põe a gente de pé. Mas quando é você que se atira no chão, no lodo, na lama, o Senhor permite que você faça aquilo que você escolheu. E nenhum de nós aqui foi criado por Deus para viver na perdição, na lama, no pecado, porque tem consequência, gente, e a consequência maior é a perda da nossa alma. Mas essa consequência se manifestará no fim dos tempos, né? No fim do nosso tempo, no dia do nosso juízo. Mas tem consequências que nós já experimentamos agora, porque antes da pessoa começar a morrer no corpo, ela começa a morrer no seu coração. Pode olhar que a gente adoece primeiro dentro. É tristeza, é mágoa, é rancor, é um monte de coisa que vai tornando a vida da gente pesada e às vezes vai tornando a vida da gente um lixo. Então eu não posso ser meio de Deus. Eu preciso ser como? Como Nossa Senhora, inteiramente do Senhor nosso Deus. E como é que a gente é inteiramente de Deus? Primeiro, sendo cheios de Deus, sendo cheios do Espírito Santo. E depois, fazendo tudo o que o Senhor quer de nós. Quando a gente descobre que a nossa felicidade está em fazer a vontade de Deus, fica um pouco mais fácil. Não é? Porque às vezes o que Deus nos manda, que chega para nós como um pedido, mas é ordem. Deus nos solicita algo. Às vezes o que Ele nos pede, o que Ele nos orienta, o que Ele nos ordena, vai contra a nossa sensibilidade. Às vezes o nosso projeto era outro, e quando a gente insiste no nosso projeto, a gente dá com os burros na água, e a gente percebe como foi infeliz a nossa escolha. Parecia uma escolha boa, parecia que eu estava tendo autonomia, parecia que eu estava fazendo uso da minha liberdade, eu fiz o que eu queria, mas a consequência é desastrosa. Parece fácil no início, é tão difícil no fim. Agora, quando você inverte, e quando vencendo-se a si mesmo, você faz a vontade de Deus, é difícil só agora, porque as coisas vão acontecendo em cascata, sabe? A graça de Deus, ela vai crescendo, é como o fermento, ela vai levedando na nossa vida e tudo vai se tornando graça. Até o sofrimento que a gente não consegue escapar dele se torna graça na nossa vida, faz bem para nós. Tem sofrimento inclusive que nos cura. Tem sofrimento inclusive que nos liberta de vício. A pessoa não conseguia vencer aquele vício. E às vezes Deus permite que ela passe por um sofrimento como instrumento para libertá-la. Até o sofrimento se torna graça quando eu aceito ser inteiramente do Senhor meu Deus e tomo a decisão de fazer tudo o que Ele me mandar. Por isso o conselho de Nossa Senhora: fazei tudo o que Ele vos disser. Gente, Nossa Senhora não aponta para si mesma. Olha, é um pecado muito grande quem fala mal de Nossa Senhora, muito grande. Você falar mal de um justo, isso tem diante de Deus um apelo terrível. Olha, quem aqui conhece o livro de Jó, ou já ouviu falar do Jó? Quase todo mundo. Jó, quando foi ferido pelo mal, pela doença, porque foi uma desgraça atrás da outra na vida do Jó. Entende? Ele perdeu os campos, ele perdeu os rebanhos, ele perdeu os filhos. Todos os funcionários dele morreram, uma desgraça atrás da outra. E por fim, até o corpo de Jó foi tocado.
Porque Satanás foi desafiar a Deus e dizer assim, ele está fiel, porque você não permitiu que tocasse nele, deixou tocar nas coisas, mas deixa tocar no corpo dele para ver se ele não te amaldiçoa. E Deus permitiu, mas que Satanás não tirasse a vida dele. Então Jó, no momento de extrema dor e abandono, se recolheu num cantinho e começou a se coçar com um caco de telha, porque a lepra estava comendo ele todinho. E a mulher dele, a gente às vezes julga a mulher de Jó, mas esquece que ela tinha perdido todos os filhos naqueles dias. 7 filhos ela tinha perdido. Quem é mãe aqui perdeu um, sabe o que é a perda de um filho? Ela tinha perdido todos. E agora o marido, que era um homem bom e justo, estava leproso num canto. Aquela mulher, num ato de dor e de desabafo, vira e diz para ele assim, meu Deus, para de sofrer, homem, morra. E se para morrer você precisa amaldiçoar esse Deus, amaldiçoa Deus e morre. E Jó se sentiu tentado, tanto que ele se prostra para acudir a única coisa na vida dele que não podia ser tocada, a amizade dele com Deus. Isso ninguém podia pôr a mão. Então como é que Jó garante a amizade dele com Deus? Ele se prostra e diz, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando o Senhor me deu, eu não reclamei. Agora que ele pegou de volta, por que eu vou reclamar? E olha, o inferno ele é uma coisa terrível. O inferno nunca manda um mal isolado, ele manda um conjunto. O Jó recebeu a visita de uns amigos, que eu não desejo para você uns amigos assim. Os amigos de Jó tomaram a defesa de Deus contra Jó. Depois olha lá os discursos dos amigos dele. Os amigos passaram o tempo inteiro defendendo a Deus e acusando Jó. Faz uma revisão de vida, veja se você não errou. É impossível uma pessoa tão desgraçada não ter feito algo para merecer isso. Você mereceu, homem, você só precisa achar. E eles estavam ali aos discursos, gente maravilhosa, cada discurso a favor de Deus, mais bonito do que o outro. E Deus estava se pelando contra aqueles amigos. E quando a situação de Jó virou, Deus tomou a decisão de que aqueles amigos não iam mais viver. Deus ia levá-los, chamá-los a julgamento, porque eles tinham tomado posição contra um justo. E sabe por que Deus não os levou, não os tirou, não os chamou? Chamar a juízo quer dizer, eles iam morrer por causa do que eles fizeram. Só não foram chamados diante do julgamento, porque Jó foi o verdadeiro amigo e intercedeu em favor deles. Se Deus fez isso por causa de Jó, imagine quem fala mal de Nossa Senhora. Nunca fale mal de Nossa Senhora. Nem permita que alguém fale mal dela perto de você. Eu acho que aqui o cristão é um nobre. Você sabe disso, né? Sim? Se não sabe, está sabendo agora. O cristão é um nobre. Alguém aqui é cristão? Levanta a mão. Você precisa agir como uma pessoa nobre, não como uma pessoa rude, emporcalhada. O cristão tem que ser fino. Tem que ser educado, tem que ser gentil. Mas eu acho que aqui é permitido uma grosseria da nossa parte. Quando alguém falar mal de Nossa Senhora, perto de você, você pode ser rude. Vire as costas, sai, ignora. Ou faz igual o Padre Pio, que meteu o pé no rabo de alguém que fez assim. Falou mal de Nossa Senhora, ele meteu o pé, ele chutou, meteu o pé no traseiro da pessoa. Mas era o Padre Pio. Tá? Você não é o Padre Pio. Porque Nossa Senhora nunca apontou para si mesma. Sempre apontou para Deus. Quem é inteiramente de Deus, não fica fazendo conta de si, faz conta de Deus. Fazei o que Ele vos disser. É isso que vai tornar você uma pessoa inteiramente de Deus. E é isso que vai blindar a sua família contra o mal. Por isso eu quis que a gente pudesse olhar esta palavra e lê-la e tê-la diante dos nossos olhos, que diz assim: naqueles dias,
Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. Preste bem atenção. Ora, Isabel apenas ouviu a saudação de Maria e a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra? A honra. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Repita comigo este versículo. Eu vou dizer, você repete, por favor. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Tem alguém sentado do seu lado? Diga para esta pessoa: bem-aventurado és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Porque olhou para a sua pobre serva, por isso, continua aqui. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Não, é para aplaudir de verdade, assim, com garra, com ânimo, com coragem. Que palavra maravilhosa. Você quer entender o que é ser inteiramente do Senhor teu Deus? Olha essa palavra. Veja como é que age uma pessoa inteiramente de Deus. Eu e você não podemos dizer que a gente tem o rei na barriga. Maria podia, ela tinha. Ela tinha o rei na barriga. Ela não achava, ela tinha. E com o rei na barriga, ela pôs-se a caminho para fazer não o que ela queria, mas para fazer a vontade de Deus. Ela não foi cuidar de si, não foi cuidar dos seus preparativos. Gente, o que acontece com uma mulher quando ela sabe que está grávida? Ela começa a sonhar. Ela começa a pensar no enxoval, ela começa a bordar, ela começa a preparar os seus paninhos para cuidar do seu filho, da sua filha. Ela vai conversar com os amigos, ela vai conversar com os vizinhos, porque aquele momento é o momento dela, é o momento da criança dela. Nossa Senhora não foi cuidar de si, não foi fazer preparativos, ela foi cuidar de outra pessoa. Foi cuidar da sua prima, porque Isabel era idosa. Isabel era estéril. Então você imagina a condição de uma mulher que era estéril, que agora é idosa e vai ter o seu primeiro filho. Nossa Senhora não pensa nela primeiro, ela pensa nos outros. Ela pensa em Deus e por causa de Deus ela pensa nos outros. E Nossa Senhora estava tão cheia do Espírito Santo. E isso a Escritura está dizendo para nós, não é? Então, quem ama a palavra de Deus, seja católico ou não, seja cristão de uma outra confissão, precisa levar a sério o que a palavra de Deus está nos mostrando que Maria estava tão cheia do Espírito Santo, que ela transbordava paz, que ela transbordava amor, que ela transbordava esperança, transbordava fé nas suas palavras. Quando você visita Israel, não é, a Terra Santa,
e você conversa com os judeus, a saudação com a qual eles se cumprimentam hoje é a mesma da época de Jesus. Você sabe qual é? Fala alto. Shalom. Diga para o seu irmão, shalom. O que significa shalom? A gente traduz pobremente por paz, mas não quer dizer paz. Quer dizer toda a bênção, toda a graça, toda a paz de Deus esteja com você. Quando você diz shalom, você está dizendo para a pessoa que o Espírito Santo esteja com você, que Deus desça sobre você, com toda a sua graça. Foi isso que Nossa Senhora disse para Isabel. E quando Nossa Senhora saudou Isabel, diz aqui a palavra, bastou uma saudação para que Isabel e João Batista ficassem cheios do Espírito Santo. Porque Isabel ainda diz, o menino pulou dentro da minha barriga. Ele exultou de alegria. Gente, nós vivemos nos nossos tempos uma grande graça de Deus chamada renovamento carismático católico ou renovação carismática católica. Isso é obra do Espírito Santo, isso não é obra de um ser humano. E nessa renovação carismática, as pessoas que viveram uma experiência chamada efusão do Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo, sabe que essa experiência não vem desacompanhada de paz e de alegria. É uma paz absurda que você não consegue explicar e que nunca mais te deixa. É uma presença de Deus que se torna viva junto de você. É uma alegria que faz você exultar. Às vezes é uma experiência tão forte que tem gente que assusta. Porque a pessoa do lado cai do lado dela. Aí tem gente que assusta. Por quê? Porque parece estranho. Mas quando algo muito forte acontece com a gente perde as forças. Alguma vez aconteceu de você receber uma notícia tão forte que abalou você? Quem já viveu essa experiência, faz assim para eu ver. Que as suas pernas se abalaram e tremeram. Que você chegou a cair sentado. Quem sentou porque não conseguiu ficar de pé? Levanta a mão. Olha. Alguém desmaiou quando recebeu uma notícia alguma vez? Levanta, olha aí. Teve gente que desmaiou. Porque é forte demais. E provavelmente foi uma coisa negativa. Só que a experiência da graça de Deus, ela é toda boa, toda santa e toda positiva, mas ela é forte demais. É tão forte que às vezes a gente não aguenta, a gente desaba. Mas é bom que desabe, porque desaba o que era velho e se levanta o que é novo. Uma nova criatura, uma nova pessoa, cheia de Deus e cheia do céu dentro dela. Então, uma saudação de Nossa Senhora fez João Batista saltar de alegria dentro do ventre de Isabel. Porque as palavras de uma pessoa cheia de Deus levam sempre consigo uma força de salvação. As palavras de uma pessoa cheia de Deus levam sempre consigo uma força de salvação. Por isso que você que é mãe precisa ser cheia do Espírito Santo. Por isso que você que é pai precisa ser cheio do Espírito Santo. Por isso que você que é cônjuge de alguém precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque às vezes a hora da graça aparece quando você menos espera. E se você estiver cheio do Espírito Santo, aquela palavra que você disser vai entrar no coração da pessoa e vai transformar a vida dela. Tem uma palavra na Sagrada Escritura, nos Cânticos dos Cânticos, em que o Senhor diz: põe-me como um selo sobre o teu coração. E o Deuteronômio diz que nós precisamos trazer a lei de Deus sobre o nosso coração. Por que sobre e não dentro? É sobre mesmo, não é dentro. Você sabe por que é sobre e não dentro? Porque ninguém tem capacidade de colocar nada dentro do nosso coração a não ser Deus. E inexplicavelmente, misteriosamente, o coração em certos momentos se abre e aquilo que está sobre ele entra.
Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve, as músicas que a gente escuta, os livros que a gente lê, porque essas coisas ficam sobre nós, sobre o nosso coração. E num momento de dor, ou de alegria, ou de uma experiência que a gente vive, o coração se abre, e aquilo que está sobre ele entra. E se for mal, entra o mal. E se for de Deus, entra de Deus. E se for o próprio Senhor, entra o Senhor no coração da gente. Então, quando você é uma pessoa que está cheia de Deus, você terá o que oferecer da parte de Deus quando o coração da pessoa se abrir. Gente, eu vivo uma experiência lá em casa, até hoje é assim. Eu devo tudo isso a nosso Senhor Jesus Cristo, que me chamou criança para segui-lo. Desde os meus 14 anos de idade que eu rezo pelas pessoas, que eu atendo as pessoas. E não é a experiência da minha família. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs não vivem essa dinâmica que eu vivi. E vendo o que as pessoas enfrentaram e viveram, eu fui aprendendo para a minha vida o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Então eu me poupei de cometer muitos erros na educação dos meus filhos, porque eu fui aprendendo com a experiência dos outros. Quantas vezes eu estava lá na cozinha de casa, preparando a minha bebida, porque eu já ia sair para a academia de ginástica, porque eu ia fazer os meus exercícios físicos, e para eu conseguir fazer as coisas certas, eu preciso de rotina. Eu sou sistemático nessa matéria. Se quebra isso daí, eu me desorganizo todo. Então eu chego do trabalho e eu nem sento, porque se eu sentar eu não levanto. Então eu já chego, eu já vou, troco a roupa, preparo lá aquela bebida que tem um energético para dar um pouquinho mais de força, pego a minha toalhinha e eu vou para a academia. Só que era essa hora que eu e o meu filho nos encontrávamos depois do trabalho. A hora que eu estava enchendo o meu copo, que ele sentava ali do lado, eu já sabia que acabou. Ele começava assim, então pai, era 2 horas de conversa. E aí ele puxava os assuntos. Aí ele queria conversar comigo sobre namoro, sobre drogas, sobre a experiência dos amigos deles. E aí ele ia me contando as coisas, e eu tinha 2 opções. Dizer assim, espera aí que eu vou para a ginástica, quando eu voltar a gente conversa, ou parar e conversar. Qual que você acha que é a melhor opção? Meu amigo, com tanto de pai hoje que daria um braço para poder ter um filho que queira ouvi-lo, eu desperdiçar uma oportunidade aqui, ó. Não mesmo. Eu deixava tudo, já jogava minha toalhinha de lado, porque eu sabia que naquele dia não tinha academia. E a minha esposa descia, subia, a conversa continuava. Às vezes ela perdia a paciência e ia dormir, porque era 4, 5, 6 horas de conversa. Tem gente que diz assim, cansativo, o quê? Isso é uma honra, é um privilégio um filho procurar um pai hoje e perguntar, entende? E querer conversar por 5 ou 6 horas. Mas um dos dias mais interessantes que eu tive que me controlar para não chorar, foi quando meu filho virou para mim e disse assim, pai, você é diferente dos outros pais. Você fala umas coisas que ninguém mais fala. Pai, você fala as coisas de um jeito que convence a gente. Aí ele virou para mim e disse assim, onde é que o senhor ouve essas coisas? Quem é que fala essas coisas para o senhor? E ele começou a comparar com os pais dos amigos dele. Eu falei, ô filho, não compara não, que é covardia. Aí, por quê? Falei, porque os conselheiros de muitos dos seus amigos, os que têm, né? Porque uns nem têm conselheiro. O conselheiro tem 60, 70, 80 anos. Os conselheiros do papai têm mais de 3.000 anos. Fui lá, peguei a Bíblia e disse para ele, aqui está meu conselheiro. Tem gente que despreza isso aqui. Eu dou a minha vida por isso aqui, meu filho, porque não tem sabedoria nem vida fora desta palavra, não tem. Aqui Deus fala conosco. Ele falou, mas eu já li, não é a mesma coisa, pai. Eu falei, vamos fazer o seguinte, abri no Salmo 1 e comecei a ler para ele, do jeito que eu leio, do jeito que eu prego, do jeito que eu rezo. Sabe o que ele fez?
dá essa Bíblia aqui para mim. Porque para ele era aquela Bíblia que era daquele jeito. Não é? É a nossa amizade, a nossa intimidade com Deus. E olha, essas conversas confirmadas pelo Espírito Santo no coração dos meus filhos foram dando para mim e para minha esposa um crédito junto deles. Que hoje a gente tem que ter cuidado até com o que a gente fala. Porque o que a gente diz como sugestão, eles tomam como lei. Eles escutam, sabe? Eles querem estar conosco. O meu filho mais velho, há 8 anos, já não vive conosco. Mas todo final de semana que pode, ele quer estar em casa. E quando ele liga e pergunta, vocês vão estar em casa? Não, filho, a gente vai estar em missão. Poxa vida, que pena. Não, você pode vir para casa. Estar em casa não é a mesma coisa se vocês não estão. Eles querem estar com a gente. É a experiência de você levar ao outro uma palavra de Deus. Para isso você tem que viver 2 coisas. E não estou dizendo que eu sou modelo e que eu sou perfeito nisso, não. Eu falho muito, mas eu tento. Primeiro, ser cheio de Deus. Segundo, procurar fazer tudo o que Ele nos disser. Fazer o que o Senhor quer que nós façamos. E aí eu repito, as palavras de uma pessoa cheia de Deus levam sempre consigo uma força de salvação. Repita comigo, para você nunca mais esquecer. As palavras de uma pessoa cheia de Deus levam sempre consigo uma força de salvação. Tem muita gente que está aqui conosco que acompanha o Sorrindo para a Vida. O Sorrindo para a Vida, gente, é um milagre de Deus todos os dias. Aquele programa, ele se tornou fonte de muitas curas. Curas espirituais, restauração familiar, libertações de opressão demoníaca. Pessoas foram curadas em casa, ouvindo o Sorrindo para a Vida. Curadas mesmo. Pessoa que estava no quarto há anos, fechadas as portas, fechadas a janela, vivendo na escuridão, e ao ouvir a palavra de Deus, se levantaram, saíram daquele ambiente tenebroso, que era por fora o que a pessoa estava vivendo por dentro na alma, para nunca mais voltar àquela prostração. Pessoas foram curadas de depressão, quando a gente tem médicos que dizem que depressão não tem cura. Tem médicos que dizem, você pode conviver com a depressão, você pode medicar-se para conviver bem com ela, mas dizem que a depressão não tem cura. Não tem cura nos meios humanos. Mas quando Deus entra na equação, o resultado é diferente. E nós temos testemunho de pessoas que foram curadas da depressão, de síndromes, porque a palavra de Deus, inspirada na força do Espírito Santo, carrega sempre consigo um poder de salvação. E isso não é privilégio de pregador que fica no palco com o microfone na mão, não. Isso é privilégio de quem é batizado. Quem aqui é batizado, diga: eu sou batizado. Eu sou o Filho de Deus. E o Espírito Santo habita em mim. Então essa palavra é para você também. Essa força de Deus é para você também, para você usar com os seus, mas para você usar consigo. Pare de proclamar desgraça sobre a sua vida. Às vezes você pergunta para uma pessoa, né? Como é que você está? Vai se andando. Não vai se arrastando. Como é que estão as coisas? Não estão lá muito bem, não. Olha, se tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, não está tudo bem não, está tudo ótimo. E está acontecendo na minha vida aquilo que eu preciso para eu chegar no céu. Nós temos que olhar para o Senhor, sabe, gente? E parar de colocar no altar as nossas mazelas, as nossas feridas, porque às vezes a gente endeusa o nosso sofrimento. Levante a sua cabeça. Pare de viver cabisbaixo.
Pare de viver entristecido. Pare de pegar os problemas do mundo e colocar nas suas costas, achando que você é o salvador da sua família, que você é o salvador dos seus amigos, que você é o salvador do seu cônjuge. Você não é o salvador de ninguém. O único que pode salvar é nosso Senhor Jesus Cristo. Você é discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem ao seu lado, vem junto de você carregar os seus fardos. O fardo de nenhum de nós que estamos aqui é pesado demais. Sabe quando é que o nosso fardo é pesado demais? Quando nós deixamos de atender o convite daquele que disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados debaixo do vosso fardo, e eu vos darei alívio. Sabe quando o nosso fardo fica pesado? Quando a gente não reza. Aprenda a levar os seus fardos e abandoná-los aos pés de Jesus, porque Jesus diz: tomai o meu jugo sobre vós. Ele não diz isso? Porque o meu jugo é suave, o meu peso é leve. Gente, por que Jesus diria para uma pessoa que está sobrecarregada com o seu fardo para ela pegar o jugo? Como se não bastasse carregar o fardo, ainda tem que carregar o jugo dele. Pode ser leve esse jugo, mas ele pesa também. É porque a gente não entende o que é o jugo. O jugo é o que muitos, não sei como é que chamam aqui em Portugal, mas lá no Brasil a gente chama de canga. O jugo é uma canga. Quando você vai prender um boi no carro de boi, se você precisar colocar um companheiro do lado dele, você tem que cangar os bois, senão um vai, o outro fica, e eles destroçam o carro de boi, sabia? O boi é muito forte, ele parte o carro de boi no meio. Então, para que o carro de boi não seja destruído, você canga os bois. Assim, quando um vai, ele puxa o outro, e o peso fica dividido nos dois. Jesus diz assim: pega a minha canga, porque eu vou ajudar você a carregar o seu fardo. Não é você quem carrega o fardo dele. É ele quem carrega o fardo dele com você. E olha que interessante, da palavra jugo veio a palavra cônjuge. Seu cônjuge está aí com você? O seu cônjuge é o seu conjugado. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Você não sabia, mas você está cangado. E olha, quando Jesus diz para nós: tomai o meu jugo, Ele está dizendo: o seu verdadeiro cônjuge sou eu, que nunca vai te deixar, que nunca vai te desamparar. Nós precisamos aprender, gente, a viver a nossa vida na força do Espírito Santo. Aí sim os nossos fardos ficam leves. Aí sim a gente tem uma outra maneira de viver. Aí sim as palavras de Deus para nós têm força de nos salvar. Pare de ficar se amaldiçoando. Lá em casa tem certas palavras que eu não permito mais. Esse negócio que as coisas estão ruins, não é que está ruim nada, é a gente que é muito sensível. A gente é muito melindroso, a gente quer pegar o problema dos outros para a gente. Olha, se o problema é seu, está nas suas mãos resolver. Pelo menos em parte, está ou não está? Se o problema é dos outros, não é seu. Um dia, eu tenho uma maneira diferente de educar, sabe? Um dia eu vi que meu filho estava muito enrabixado com uma menina, e ele, toda sexta-feira à noite, ele saía de casa e ficava lá, depois voltava muito animadinho. E ele estava ali com uns 14, 15 aninhos. Eu falei: como é que eu vou dar a notícia para ele? Cheguei para ele e falei assim: senta aqui, filho. Eu falei: que legal essa pizza, né, que vocês comem toda sexta-feira, né? Aí ele: é, pai, é. Eu falei: pois é, que bom que é diferente na época de vocês. Porque na minha época, quando a gente saía para comer pizza, sempre no mesmo dia, a mesma pizza na casa de uma pessoa, é que a gente achou um trouxa para acampar na casa deles. E eu falei: e é trouxa porque não cuida dos filhos. E aí a gente montava a guarda. Um ficava vigiando enquanto os outros aprontavam. O menino ficava com a menina pelos cantos, sabe? Se bulinando e tudo mais. Quando vinha o dono da casa, alguém dava um sinal, era um assovio, era um estalo, deixava cair uma coisa, e cada um corria para o seu canto. Quando ele chegava, era tudo normal. Aí eu falei: mas que bom que os tempos mudaram, e isso não acontece com você. Eu falei: por quê, filho?
Se acontecesse, por exemplo, você está enrabixado com uma namoradinha na casa de alguém que não está cuidando de vocês, eu falei, você já pensou se essa menina parte para cima de um garoto, num cantinho escuro lá? Ele tem duas opções. Uma delas é sair correndo e dizendo, meu pai não deixa, meu pai não deixa. E ela vai contar para todo mundo e ele vai ficar com fama de afeminado, o que vai ser uma vergonha. E a outra é ele encarar. Aí eu falei, eu fico pensando que vai ficar na cabeça desse menino o terror que ele vai viver, se ela engravidou, se não engravidou cedo e tudo mais. E eu pensando em voz alta. E ele me escutando. Eu falei, pois é, porque aqui em casa funciona assim, quem faz filho cuida. Meu pai nunca cuidou dos meus filhos. E eu não vou cuidar de filho de ninguém. Se filho meu engravidar uma menina, não vai mais ficar estudando, não, vai trabalhar. Se quiser estudar, vai trabalhar durante o dia, vai estudar durante a noite. E eu falar, aqui no Brasil, uma das poucas coisas que põe a pessoa na cadeia é ele não pagar a pensão alimentícia de filho. Aí ele olhando para mim assustado, eu virei para ele e disse assim, nem sei porque que eu estou falando essas coisas para você. Levantei e saí. Uma semana depois ele veio para mim e disse assim, ô pai, eu terminei com a fulana. Eu falei, ué, você estava namorando? Você sabia que estava, pai? Eu falei, eu não sabia. Aí ele falou, eu estava lá, a gente estava paquerando. Eu falei, você terminou por quê? Foi, pô, você teve aquela conversa comigo, parecia que você estava lá. Tudo que você falou tinha acontecido, e aí eu fiquei pensando, se tudo que ele falou aconteceu, o que ainda não aconteceu vai acontecer, então eu terminei. Para que você pegar para você um problema que é alheio? Tem gente que pensa assim, Márcio, deve ser difícil, você está na Canção Nova, as pessoas olham, medem tudo que vocês fazem, a questão dos filhos, o que filho faz. Aí, às vezes eu olhava para os meus filhos e pensava, será que eles pensam igual essas pessoas? Eu tenho que chamar eles e dizer uma coisa. Falava para os meus filhos o seguinte, nunca pense que eu sou refém do que as pessoas pensam, eu não vivo pelas aparências, meu filho. E o que vocês fazem, isso não é responsabilidade minha, não. Isso é escolha de vocês. O que é responsabilidade minha? Educar ou não educar bem vocês? O que vocês fazem com a educação que eu lhes dou, isso é um problema de vocês. Se vocês aplicarem mal, isso não é vergonha minha, isso é vergonha de vocês. Se alguém falar, seu filho fez, eu eduquei direito, eu acompanhei e procurei ser um bom pai. Agora as escolhas dele são responsabilidades dele. Você não sabe como isso tira fardos das costas da gente. Teve um padre francês, que ele foi ao Brasil e ele fez uma pregação lá, que ele disse 3 coisas, Jean-Yves Leloup. Ele fez uma pregação que ele respondeu uma senhora, um sofrimento que ela tinha com a filha, que aquilo eu guardei para mim, eu nunca esqueci. Era um encontro como esse nosso, e uma senhora levantou a mão, pediu a palavra e disse, padre, minha filha engravidou do namorado, e ela decidiu abortar. Eu sou cristã, sou católica. Na minha vida, nunca foi viável a ideia de um aborto. Eu não consigo conviver com isso. Eu não posso aceitar uma coisa dessa. Isso para mim é inadmissível. É um pecado muito grande. E eu ofereci tudo que a minha filha pudesse ter. Eu disse para ela que eu adotava a criança. E ela me respondeu que não. Eu disse a ela, então tenha o filho e a gente dá para adoção se você não quer que eu fique. Ela também disse que não. Eu disse a ela que ela podia ter o filho e ficar com o filho, que eu assumiria todas as despesas. Alimentação, estudos, roupa, e mesmo assim ela não se comove. Padre, ela está determinada a matar a criança. E o Padre Leloup disse para ela 3 coisas muito, muito interessantes. Ele disse assim, primeira coisa, não leve mais sofrimento onde o sofrimento já é muito. Como lidar com a sua filha? Sua filha está sofrendo, ela não consegue conviver com isso. Não pese mais, não leve ela ao desespero. Seja um apoio para ela.
Diga, eu estou aqui, eu não concordo com essa sua decisão, mas eu sou sua mãe, eu te amo e eu sempre estarei aqui para você. Não torne mais doloroso, mais sofrido ainda o sofrimento de alguém, porque você não sabe aonde isso pode levar a pessoa. Então, primeiro, não leve mais dor aonde a dor já é muita. Guardou? Segundo, tão importante quanto o primeiro, não pegue para si um sofrimento que não é seu. Tem muita gente que gosta de rezar pelos outros, mas a gente tem que aconselhar a pessoa a parar de rezar. Porque ela diz assim, eu rezo pelas pessoas, eu fico sobrecarregada. A pessoa tinha uma doença, agora quem tem a doença sou eu. Então pare. Porque Cristo morreu para tomar sobre si as nossas enfermidades. E você que está tomando a enfermidade dos outros para você. Você não tem que levar o sofrimento dos outros para a sua casa. Cada um tem a sua cruz. Diga, eu tenho a minha cruz. É verdade? Você tem mesmo? E olha que às vezes a sua cruz tem nome, tem CPF, né? Tem bilhete de identidade, tem número contribuinte, não tem? Tem endereço, tem morada, né? Mas cada um de nós tem a sua cruz. Você não precisa da cruz dos outros. Então qual foi o primeiro conselho? Não leve mais dor onde a dor já é muita. Segundo, não pegue para si uma dor que não é sua, um sofrimento que não é seu. E terceiro, ele disse, ore, porque a oração de uma mãe tem grande poder diante de Deus. A oração de uma mãe consegue o impossível. E hoje eu quero lhe dizer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a oração de uma mãe, a oração de um pai, a oração de um marido temente a Deus, de uma esposa temente a Deus, de um filho que honra o seu pai e sua mãe, ela tem grande poder diante de Deus. Concorda? Sim ou não? Então não fique se sobrecarregando com coisas que só te destroem, te põem para baixo. Aplique esta palavra de salvação na sua vida. Se anime. A gente não consegue animar as pessoas às vezes porque nós nos desanimamos. Você tem que ser a favor de Deus na sua vida e a favor de você em Deus. A gente precisa se animar. Por isso é tão importante a gente recorrer à palavra de Deus, porque ela nos enche do Espírito Santo e traz sempre consigo uma força de salvação. Se nós estamos entregues a Deus, gente, e se o Espírito Santo habita em nós, as nossas palavras e os nossos atos falam de Deus, você concorda? Se o Espírito Santo habita em você, até o que você faz escondido fala de Deus. Porque você não depende das pessoas estarem te olhando para você fazer o que é certo. Você faz o que é certo porque Deus está com você. E Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou com voz forte, assim que ouvimos a sua voz, Maria, o nosso coração se encheu de alegria e o neném que está em minha barriga pulou de felicidade. E Isabel, nessa hora, revela o segredo de Maria. Nossa Senhora tinha um segredo que escapa aos desatentos. Sabe aquela pessoa que quando abre uma Bíblia, o padre começa a missa, a pessoa já desliga a cabeça, já começa a dormir e já se distrai, mil coisas. Essa pessoa nunca entende qual é o segredo de Maria. Mas Isabel falou. Isabel revela o segredo de Maria. E um segredo de felicidade. Você quer saber como ser feliz? Quer um segredo de felicidade? Então eu vou te dizer agora, se você estiver ouvindo. Isabel diz, você é feliz porque acreditou. Deus vai cumprir o que Ele te prometeu. Feliz de você que acreditou. A minha vida mudou, não foi quando eu participei do grupo de oração pela primeira vez em 1989, e ali eu recebi um batismo no Espírito Santo, não. A minha vida mudou no momento em que eu passei a acreditar que aquilo que Deus me dizia é verdade. Quando a palavra de Deus começou a valer para mim, não como um livro de historinhas, da carochinha, quando a palavra de Deus passou a ter peso para mim, e se Deus falou é porque é, e se é, eu vou fazer.
Quando eu comecei a aplicar de verdade a palavra de Deus na minha vida, tudo foi mudando. Então, no mundo hoje, onde as pessoas não querem mais ter filhos, porque tem medo de que os seus filhos se desviem sexualmente, porque tem medo de que seus filhos afundem nas drogas, porque é um mundo que está ameaçado e as pessoas têm medo de não darem conta de educar os seus filhos na fé. Lá em casa a gente foi fazendo uma experiência completamente diferente. Um dia eu peguei a minha mãe dizendo isso para outras pessoas. Minha mãe, eu cheguei de surpresa, ela não viu que eu estava lá, e ela dizia assim, eu não sei o que aconteceu com esse menino, ele é todo diferente. Lá em casa a gente não pensa assim. Realmente, na minha família não se pensava assim. Quem foi que me educou para ser marido, para ser esposo e para ser um missionário? A palavra de Deus. E eu tenho dito isso a muitos irmãos evangélicos, sabe? Se você nasceu evangélico, se lá você cresceu e fez a sua experiência de fé, não sou eu quem vou te julgar, mas digo para eles, tenha a Bíblia católica. Porque aquele livro que não tem na Bíblia evangélica, entre outros, chamado Eclesiástico, ou Ben-Sirá, ou Sirácida, ele tem esses 3 nomes, Eclesiástico, Ben-Sirá ou Sirácida. Este livro me educou para a vida. Eu devo muito do que eu sou e do que eu sei a esse livro. Ali, Deus nos ensina através deste livro como educar um filho, que é diferente de como educar uma filha. E ele ensina como educar uma filha. Ensina como é que a gente deve beber. Você sabia que na Bíblia tem instruções de como você deve beber? Porque tem gente que diz como se tivesse proibido a bebida na Bíblia. Não. O que a Bíblia proíbe? A embriaguez é diferente. Mas lá ensina até a beber. Nossa, mas sim, senhor, Eclesiástico capítulo 30. Leia lá que você vai descobrir. Ensina como você se portar à mesa. Ensina como você se relacionar com uma autoridade. Ensina como o marido deve tratar uma mulher, como uma mulher deve tratar o seu marido, as coisas verdadeiramente importantes da vida. E o que eu fui aprendendo e fui praticando foi transformando completamente a minha vida, como a vida de Nossa Senhora foi o que foi, porque ela obedeceu a Deus. Jesus falou isso. Um dia Jesus estava pregando, chegaram lá e falaram para Nossa Senhora. Falaram para ela. O que falaram para ela? Seu filho está endemoniado. Falando de Jesus. Ela, mas o que aconteceu? Ele não come, ele está atendendo as pessoas. Como é que pode uma pessoa não comer? Ele está emendando um serviço no outro, ele atende um, ele atende o outro, e já tem tempo que ele nem água bebe, nem come. Se você é mãe, e você fica sabendo que o seu filho está trabalhando tanto, que ele não come, não bebe, o que você ia fazer? Não tem mãe aqui não? Se fosse seu filho, você ia fazer o quê? Preparar uma marmita e levar para ele. Quando Nossa Senhora chegou lá com a marmita, falaram para ele, sua mãe está aí fora, sua mãe e os seus irmãos. Que Nossa Senhora ficou preocupada, ela contou a preocupação, disse, ele não está nem comendo, e o povo está lá, julgando mal ele. Aí os primos foram juntando, quando chegaram lá aquele povo, falaram, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E Jesus vira e diz assim, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? São aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Aí tem gente que acha que Jesus desclassificou Nossa Senhora. Ele disse, não, essa daí é mais minha mãe por ter obedecido a Deus do que por ter me gerado no ventre dela. Ela é o que é porque ela ouviu e obedeceu a Deus. Jesus dá testemunho em favor dela. Ele não desclassifica Nossa Senhora, não. Nossa Senhora é feliz porque ela acreditou. E você? Você tem acreditado nas promessas de Deus para a sua vida? Porque a sua felicidade está nisso. Quem aqui de verdade acredita na palavra de Deus na sua vida? Levanta a mão. Então eu tenho uma coisa para te dizer. Deus vai cumprir o que Ele te prometeu. E Ele prometeu. E Ele prometeu na sua palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Você crê em Jesus?
Pois em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua fé, vai ser feito para você conforme o que você acredita. A sua família há de se salvar. Não, a sua família não há de se salvar. A sua família há de ser salva por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador. A felicidade, ela nasce da fé em Deus. Tem 32 anos que eu estou na Canção Nova, já tem tempo. E se você me perguntar qual é o seu sonho, qual é o seu projeto de vida, gente, eu não tenho nenhum sonho que seja fora da Canção Nova, eu não tenho nenhum sonho que seja fora de Deus, eu não tenho nenhuma ambição para esse mundo. E se você não é uma pessoa ambiciosa, sou, e muito. Eu quero mais Deus na minha vida, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero evangelizar mais, eu acho que eu faço muito pouco, eu tenho sim uma grande ambição, mas a minha ambição não está orientada para essas coisas. Eu não vejo felicidade em acumular dinheiro, não vejo. Eu não vejo felicidade em a gente ter glória diante das pessoas. Olha, as mesmas pessoas que às vezes te aplaudem são aquelas que te apedrejam. Foi assim com Jesus. Quando Pilatos apresentou Jesus, os fariseus que estavam ali incitaram o povo a gritar uma frase. Qual era? Fala alto para eu ouvir. Exatamente. E de onde vieram essas vozes? Senão daqueles que tinham visto Jesus fazer muitos milagres. Os mesmos que aplaudiam e às vezes diziam, esse homem deve ser de Deus. Naquele dia lá gritaram, crucificam. Eu não posso me prender ao que as pessoas pensam de mim, não, gente. O que as pessoas acham de nós é fugaz. Hoje a pessoa diz que é sua amiga, amanhã ela nem te cumprimenta mais. A minha ambição não está nisso, a minha alegria não está nisso. A minha alegria nasceu e permanece da minha fé em nosso Senhor. A nossa alegria nasce da nossa fé em Deus. Diga, Senhor, dá-me fé. Eu preciso desta fé. Que faz nascer a felicidade dentro do meu coração. Veja bem, meus queridos, a felicidade nasce da fé quando nós acreditamos e aplicamos a nossa fé em fazer o que Ele nos ensinou. Então, há uma palavra de esperança para nós, neste congresso mariano, neste dia. Que palavra é essa? Para quem crê no Senhor, suas promessas jamais se perdem. Deus nunca vai voltar atrás nas promessas que Ele fez para você. E vou lhe dizer mais, você só está aqui por causa de uma promessa de Deus. Ninguém que está aqui teria vindo gastar esse dia de hoje, se não houvesse dentro do seu coração algo que o atraísse para cá. Existe uma promessa de Deus latejando no seu coração, que fez você ter esperança, que fez você acreditar que esse dia de oração poderia ser diferente. Não, não poderia. Será diferente, já está sendo. Há uma promessa de Deus que trouxe você para cá e essa promessa não vai se perder, ela vai se cumprir na sua vida. Sabe o que você veio buscar em Jesus aqui? Ele tem muito mais para você, não é só isso. Você está buscando muito pouco, está pouco, pede mais. Queira mais. O segredo de Maria é que os seus olhos estavam voltados para o Senhor. O segredo da perdição, da destruição e da tristeza é a gente ter os olhos voltados para nós. A minha vida, a minha dor, o meu sofrimento, a minha doença, a falta do dinheiro, a minha família destruída, as pessoas... Pare de olhar para essas coisas. Mas, Márcio, a gente não pode ser alienado. Pode ficar tranquilo que você olhar para Deus não vai fazer com que essas coisas deixem de ser claras aos seus olhos. Pelo contrário. Quando você olha para essas coisas, você vê um emaranhado de linhas, que você não sabe onde começa, onde termina. Mas ao olhar para o Senhor, toda essa escuridão será iluminada, e Deus vai mostrar para você como desatar esses nós que estão amarrando sua vida. Se prepare, porque com Jesus Ele vai passar a sua história limpo. Tem fé nisso?
Acredita? Faz igual a Nossa Senhora. Olhos em Jesus. Isabel até chama Maria para olhar para si. E Nossa Senhora diz não. Isabel vira e diz assim: bendita és tu. Disse ou não disse? Bendita és tu. E Maria vira para Isabel e responde: bendito é o Senhor. A minha alma exulta nele. Porque eu sou pobre e não tenho nada. Mas ele olhou para a minha pobreza. E se eu sou alguma coisa é porque ele me fez rica. A minha alma glorifica ao Senhor. Isabel vira para Maria e diz: olha para ti. E ela diz: não, eu olho para ele. E ali naquele momento se deu o primeiro grupo de oração carismático da história. Porque o que é um grupo de oração carismático? Num grupo carismático não pode faltar Nossa Senhora, pode? Não pode faltar Jesus, pode? Não pode faltar o Espírito Santo, pode? E tem que ter pelo menos 2. Se tiver 2, já tem grupo de oração. Estavam as duas reunidas. Jesus, não era 3. Que João Batista também estava lá. E Jesus estava? Ele estava? E o Espírito Santo? O dia que te perguntarem quando foi que começaram os grupos carismáticos, você diz: no segundo mistério gozoso. Quando Nossa Senhora visitou a sua prima Santa Isabel. Gente, só Deus, ninguém mais, só Deus pode reunir o seu povo em oração como nós estamos aqui agora. O que nós estamos vivendo aqui é vontade de Deus, Ele está aqui conosco nesse exato momento, nesse salão aqui. Deus está conosco. Só Deus pode fazer isso. Foi Ele quem tomou a iniciativa. Então, portanto, Ele já está conosco. E o coração desse congresso mariano, como também o coração do congresso de cura e libertação que nós vivemos em Lourdes, nós tivemos... Olha, eu vou até falar para você português. Se você puder, se organiza. Porque muitos dos brasileiros que estão aqui fazendo essa viagem, não é gente de condição financeira alta, não. Se organizou com sacrifício para poder cruzar o oceano e vir para cá, para Fátima, para visitar Nossa Senhora no altar do mundo. Então, se você quiser, se organize. Porque aí a gente desce aqui em Portugal e vamos juntos a Lourdes. Vamos fazer juntos essa peregrinação desde o início. Vamos lá visitar aquele local onde Nossa Senhora apareceu e aonde muitas curas e libertações continuam acontecendo. Vamos orando, aquela procissão luminosa que acontece toda noite. Aquilo não tem nada igual no mundo não, gente. Sabe uma cidade que chama você para rezar do começo até o fim do dia? Você não precisa ficar convidando ninguém. Vamos para a procissão luminosa, vamos rezar o rosário, vamos rezar. Não, o coração se encaminha para lá. Até quem não quer, vai. Você é abraçado naquele momento. Nós estamos vivendo essa experiência maravilhosa desde Lourdes. E estamos concluindo aqui em Fátima. Não podia ser melhor. E eu te digo que o coração desse congresso e cada momento de oração da nossa vida é o Senhor Jesus, é Ele quem nos atrai com seu amor. O Espírito Santo que nos impulsiona a rezar e obedecer a Deus. É Ele, o Espírito Santo que nos move na direção de Deus. E a finalidade desse nosso encontro aqui, lá e onde quer que se dê, qual é? A finalidade é adorar, é louvar e glorificar o Pai do céu. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus em adoração, o resto vem por acréscimo. Tem muito tempo que eu já não peço muitas coisas para mim, eu rezo pelos outros. Mas por que você não pede? Porque Deus me dá antes de eu pedir. Por quê? Porque o meu coração foi aprendendo, até com o Padre Jonas, ele gostava disso, ele dizia isso: acostumei meu coração a confiar em Deus. Eu acostumei meu coração a confiar em Deus. Todos os dias eu topo com o meu pecado.
E quando eu topo com o meu pecado, em vez de ficar parado nele, encarando ele, eu viro a cara para o outro lado e confio no Senhor mais do que nesse pecado que eu cometi. E assim eu vou avançando, um dia após o outro. E esse Deus que caminha comigo se antecipa a todas as minhas necessidades. Mal a oração me chegou ao pensamento e Ele já a atendeu. Nós estamos aqui para louvar e adorar o Senhor. Mas Ele que nos trouxe tem muito para nos dar. E você, tem mãos abertas para receber? Vamos escancarar nosso coração agora? Vamos nos abrir a essa graça de Deus? Aqueles que quiserem, por favor, fiquem de pé. Nós fomos feitos para o louvor do Senhor. E encontramos mais alegria e saúde na glorificação de Deus do que em nossos pedidos. Então coloquem-se de pé aqueles que querem renovar a sua confiança em Jesus. Aqueles que querem o cumprimento desta palavra em suas vidas, levantem agora bem alto seus braços, abram as suas mãos e orem comigo agora. Digam: Jesus, escuta-nos, Senhor, escuta-nos hoje, como o Senhor escutou o gemido do seu povo e desceu para libertá-los do coração de nossas famílias sacudidas, do meio de nossas vidas atribuladas. Nós clamamos, Senhor, a Ti, Tu que és o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós clamamos a Ti para que o Senhor nos mostre neste santo lugar, o Senhor nos mostre todo o Seu poder salvador. Senhor, diante de Ti e de todos que aqui estão, nós Te proclamamos o Senhor. Diga: eu Te proclamo, Senhor. Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Eu Te reconheço e Te aceito como meu único dono e Senhor. E Tu, como Senhor, Tu tens o poder no céu e na terra. Eu Te proclamo, Senhor, de toda a minha vida, e diante de Ti eu submeto, Jesus, todo o meu ser. E Te peço, salva-me. Salva-me aqui e agora diante de todos. Eu Te proclamo, Jesus, como meu Salvador pessoal. Eu não quero salvar-me por mim mesmo. Eu quero ser salvo por Ti. Respira bem fundo, meu irmão, e sinta a presença de Jesus no meio de nós, porque Ele está, o Senhor está atuando agora, agindo, libertando, curando, tocando os nossos corações, nos convertendo ao Seu amor. Levanta mais uma vez os seus braços e diga: Senhor, dá-nos a força de fazer a escolha certa, aquela escolha que mudará toda a nossa vida. A partir de agora eu quero conquistar as minhas vitórias em Deus. Jesus, abre os meus olhos para ver as graças que o Senhor está derramando sobre mim. Aumenta a minha confiança, Senhor. Você que estava desanimado, abatido, descrente, desconsolado, desesperançado, diga a Jesus agora: aumenta a minha confiança, Senhor, de que tudo que eu estou vivendo aqui está alcançando a minha família também. Como aqueles homens que trouxeram as talhas cheias d'água para serem transformadas em vinho, aqui no altar do mundo, eu trago a Ti, Senhor, as talhas da minha vida. Tu tens o poder de transformar misérias em graças. Tu tens, Senhor, o poder de transformar derrotas em vitórias. Manifesta-te, Senhor, para que nós possamos gritar neste congresso mariano: hoje aqui o Senhor me salvou. Coloque a sua mão direita imposta, assim estendida para frente, e peça ao Senhor Jesus que entre na sua casa agora. Diga para Ele: Senhor Jesus, entra agora na minha casa. Porque se o Senhor não entra hoje, se o Senhor não chega hoje, eu não sei o que vai acontecer amanhã, Senhor. Por quê, meu Deus? Porque o Senhor tem demorado tanto para atender esta minha oração.
Porque essa graça tem demorado tanto para acontecer, meu Deus. E agora eu peço que levantem as duas mãos, somente aqueles irmãos que sentem que os seus problemas não têm solução, que aquilo que estão enfrentando é humanamente impossível de resolver. Um câncer incurável, uma doença que os médicos disseram que não tem resultado, uma dívida que é impagável, um vício muito entranhado, e você percebe que você não tem condições de se libertar por você mesmo. Levante as suas duas mãos, e aqueles que estão perto desses irmãos, se aproximem, coloque as mãos sobre os ombros deles, orem por eles agora. Levante as suas mãos bem alto, você que precisa dessa graça, porque Jesus vai intervir poderosamente em sua vida neste momento. Sim, Senhor, nós te pedimos a tua salvação sobre este teu filho, sobre esta tua filha. E que esta graça, Senhor, venha acompanhada de um novo Pentecostes sobre aqueles que levantaram as suas mãos, reconhecendo que necessitam da sua intervenção em suas vidas, mas também, Senhor, um novo Pentecostes sobre estes irmãos que estão orando, intercedendo por aqueles que tanto necessitam. Somos o teu povo, Senhor, os teus filhos, todos tão carentes da tua graça. Levante bem alto, todos nós, levantemos os nossos braços. E aqueles que querem esse derramamento da graça de Deus, digam agora com voz forte, digam: vem Espírito Santo, vem em nome de Jesus, vem sobre mim, porque eu quero, eu preciso, eu necessito. Sopra sobre mim, Espírito Santo de Deus, lava-me, água viva do céu, queima-me, fogo santo que purifica as escórias e cauteriza as feridas. Vem sobre nós, tu que expulsas o mal e toma conta da casa. Vem sobre mim, vem sobre os meus. Vem Espírito Santo de Deus, vem com os teus dons, vem com os teus carismas. E diga ao Espírito Santo: e se quiseres, Senhor, dá-me este dom de orar assim em línguas. Solte a sua voz e tente dizer as sílabas que estão vindo à sua mente agora. Ore conosco. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus.